Olá pessoal da TAC TV, estamos aqui para apresentar mais um programa Super Curtas. Estamos aqui hoje com o Grupo Lumos, que trabalhou com uma websérie chamada Submissa. A gente produz sempre uma websérie, roteiriza 3 episódios e produz o piloto, tá? Então estamos aqui com o Lucas e com a Laísa, que vão ajudar a gente a trabalhar um pouquinho, comentar um pouquinho e sobre o processo de produção dessa websérie. Estamos na presença do mestre. Aqui é a Samantha. No momento eu não posso atender. Aprendi com a melhor. Então, primeiro tem aquela questão do gênero, né? O gênero é sorteado, sempre sai um pouco da zona de conforto. Então a primeira pergunta é como é que foi receber o sorteio, esse gênero? Como é que o grupo se deu com esse sorteio? Ficou feliz? Saiu fora da zona de esperança? Como é que foi? Não, o pessoal ficou feliz, que era o que a maioria queria. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não gosto muito de terror. Então, para me escrever um roteiro de terror foi bem difícil, porque eu não estava acostumada com o gênero, então foi um desafio. Você foi a roteirista? Isso. E desde o primeiro do pitch, o argumento, o grupo apresentou mais que um argumento, uma proposta? Isso, a gente apresentou mais de uma proposta e essa foi a escolhida, foi pela Ramona, que deu a ideia, e aí foi essa escolhida. Bacana, ótimo. E a pesquisa inicial para trabalhar com esse gênero? Conta um pouco, principalmente você que disse que não era ficcionado do gênero, foi escolhido uma ideia de outra pessoa e você teve que escrever. Como é que você foi pesquisar para fazer isso? A gente começou a pesquisar sobre o gênero de terror, que tem vários subgêneros, né? Tem o de mistério, que é mais racional, que é o medo por uma pessoa, algum criminal. E tem o sobrenatural, que é por demônio, coisas de outro mundo, e foi o que a gente optou. E aí você assistiu filmes, você leu alguma coisa? O que você fez? Eu assisti bastante filmes de terror, assisti também webséries, seriados do gênero, para poder entender mais o assunto, ver efeitos, as ideias. E o processo de pré-produção? Fala aí um pouquinho sobre a parte de escolha de elenco, locações, figurino, como é que se deu tudo isso? Quantas locações, quantas diárias vocês fizeram? Fala um pouco sobre toda a parte de pré. Para a pré-produção foi um grande desafio, porque a gente precisava do cenário do quarto da Dominatrix, então a gente ficou muito na dúvida sobre produzir esse quarto no estúdio ou procurar um quarto já pronto, e a gente acabou encontrando um motel aqui perto da faculdade até. E aí a gente foi atrás de elementos de sadomasoquismo e as roupas que tinham que ser roupas de couro. Foi bem desafiador essa parte, até pela questão do dinheiro, porque essas coisas são muito caras. Mas a gente conseguiu o hotel aqui perto e o quarto até combinava, tinha uns elementos de vermelho e a vermelha era uma cor que a gente precisava bastante no cenário e ajudou bastante. Pro elenco a gente realizou 2 dias de casting. No primeiro a gente já encontrou a personagem principal, que era a Samantha, e o Ricardo, que era o cliente que ia ser atendido pela Samantha. E aí pra Marina já foi mais difícil a gente encontrar, no segundo cast a gente acabou encontrando ela. E fala um pouco também sobre a preparação do elenco. Houve uma preparação de elenco? Vocês ensaiaram na locação? Ou basicamente eles vieram com o texto decorado e vieram só no dia da gravação? A gente teve um ensaio com a atriz que fez a Samantha e com o ator que fez o Ricardo, porque era a grande cena da websérie, era a cena do motel, então a gente teve um ensaio com eles antes do dia da gravação. E por isso eles fizeram várias vezes e sempre muito bem, não teve muito erro da parte dos dois, assim, de errar texto, não aconteceu, porque a gente saiu bastante com eles. Quem cuidou da fotografia, assim, quais foram as principais referências técnicas, estéticas para fazer a fotografia desse episódio? A fotografia ficou com o Lucas, o pastor, e a gente pegou bastante de referência à série American Horror Story. Na primeira temporada tinha um personagem de latex, que aí misturava essa parte do sadomasoquismo com terror, então bastante do vermelho, das cores quentes. E para a cena do pacto a gente usou de referência a série True Blood, que tem uma cena externa em uma floresta, de um ritual com uma criança, com fogo, e foi também as cores quentes dessas 2 referências que a gente usou bastante. Vocês usaram as câmeras da faculdade ou fizeram com DSLR? Foi com DSLR. DSLR, tá. Bacana. Tem mais opções de lente e tudo isso, né?
Vamos falar um pouco sobre o processo de edição. Quem que fez a edição? O Lucas, é tu, meu filho. Então fala um pouco da edição, como é que foi? Muitas versões, difícil de encaixar no tempo, como é que foi? Não foi tão complicado o tempo, porque o mais complicado foi mesmo a cena do motel, porque ela tinha que ficar muito boa. E a cena, a sequência mais complicada dessa cena foi a morte, porque a gente teve bastante dificuldade no tempo exato para a morte ficar real, porque a gente teve um problema na hora de gravar a morte. O sangue saiu antes da hora, não estava gravando, e aí foi bem complicado para essa morte ficar real. E aí eu até acho que podia ter ficado melhor, podia ter encurtado um pouco. Mas no resto foi mais encontrar mesmo o melhor take, os melhores planos. Muitos cortes para chegar no tempo, não? Eu lembro o primeiro corte estava com 12 minutos e a gente fechou em 8, a gente não teve muita dificuldade muito no tempo, não. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos demais episódios, assim. Fechou, tal, o roteiro, sempre fecha primeiro para gravar, né, do primeiro episódio, e tem que terminar o 2 e o 3. Como é que foi isso? Então, a gente já começou o primeiro episódio já pensando nos próximos, para ter uma continuidade, ter um começo, meio e fim, então não foi muito difícil. E o bom é que nos outros episódios, como não ia gravar, dava para colocar mais coisas, mais externas, mais ideias, e dá para ter mais criatividade. E a história, quando ela terminou, depois que vocês roteirizaram até o terceiro, ela terminou do jeito que vocês imaginavam logo no primeiro argumento ou se desenvolveram mais coisas e a história terminou diferente? Nossa, é totalmente diferente. A gente tinha uma ideia, ela foi mudando cada vez mais para se adaptar. Tá bom? Diferente, mas a gente gostou do resultado. E os outros episódios tiveram viradas importantes, arcos e atos bem definidos também? Sim. Bacana, bacana. E a pós-produção? Correção de cor, som, né? Ou seja, como é que foi a parte da pós? Vocês tiveram alguma dificuldade, capricharam um pouco mais, como é que foi? Na correção de cor, a gente queria ressaltar o vermelho e o preto, que eram as cores da série, né? E pro áudio foi bastante os efeitos do som, do salto, ela andando, o salto entrando no coração, as chicotadas. Então o Breno teve bastante trabalho com isso. E com a trilha também, do ritual também, a gente colocou efeitos de vozes, como se tivessem vários demônios lá com aquela criança. Então foi bastante trabalhoso. Bacana. E agora uma pergunta, na verdade, para os dois. Então começo com você. Quer dizer, o que representou para o grupo fazer esse semestre que é dedicado à dramaturgia, né? O quarto semestre está mais ou menos lá no meio. Vocês ainda fizeram um material prévio para isso, né? A gente não fazia muito tempo que estava trabalhando com os 3 episódios. E o que representou para vocês fazer um quarto semestre dedicado à dramaturgia? Foi um desafio, uma novidade assim, para todo mundo do grupo, exigiu muita responsabilidade, muita organização, com as diárias, trabalhar externo, mas foi recompensador, a gente gostou do resultado, valeu muito a pena e teve muito aprendizado. Bacana. E para você, Lu? Foi o semestre mais desafiador, sem dúvidas, mas, como ela disse, foi o de maior aprendizado em um curto tempo, assim. E eu considero o melhor semestre por todo esse aprendizado em pouco tempo, e ficou aquele sentimento de que se tivesse mais tempo e mais dinheiro podia ter ficado bem melhor, mas aquele também sentimento de orgulho pelo trabalho final. Não, mas é sempre, né? A gente sempre pode fazer melhor e quando vê depois sempre acha que vai melhorar, né? Bacana, gente. Ó, eu agradeço a vocês, a presença dos dois, a vocês que estão assistindo mais esse episódio do Super Curtas, e até o próximo Super Curtas aqui na nossa TAG TV, que é a TV da Universidade Metodista de São Paulo.